Olá, bom dia. Bom dia a todos. Agradeço pela presença de vocês aqui tão cedo. E eu acordei hoje um pouco sonolenta, assim, um pouco devagar, mas eu encontrei essas mulheres aqui e já estou animada de novo, porque são mulheres maravilhosas. Eu sou a Márcia Beatriz, como a Mariana me apresentou, e vou fazer a abertura aqui e a apresentação da mesa. E aqui comigo, então, a presença da artista e autora dessa grande exposição, que eu acho que vocês já visitaram, e desse projeto, a Sônia Gugsberg, e com a presença também das pesquisadoras de arte contemporânea, Daniela Busso e Juliana Monachesi. Então, a gente teve essa visita prévia agora na instalação Site Specific Passageiros, que apresenta a enorme mosaico de imagens na fachada de vidro do Sesc Jundiaí, e a videoinstalação Reeducação, de dupla projeção de vídeo em loop e com o som. Esse trabalho é inédito da Sônia, pensado especialmente para o Sesc Jundiaí. É um site específico, como a gente fala dentro da arte contemporânea, e que propõe essa reflexão sobre o período de clausura e introspecção trazido pela pandemia. Esse trabalho foi desenvolvido no início da pandemia, mas também traz outras questões importantes sobre a reclusão, né, que é dos campos de refúgio, que a Sônia vai falar. Bom, obrigada, gente, todos de estarem aqui para me escutar. Um momento super importante para mim, que eu sei que vocês, trabalhando na área de educação, podem levar para suas turmas, para os seus grupos, ampliar a questão da arte, o conhecimento e as reflexões que o trabalho propõe. Eu vou falar um pouco da minha experiência e eu gostaria que colocassem o vídeo que eu preparei sobre as imagens da exposição, porque esse trabalho, Passageiros, ele traz um pouco a ideia de que nós somos passageiros de nossas próprias vidas, né? Então, ele vai trazer a questão da passagem, das travessias para o campo de refúgio, onde um trabalho que eu me dediquei durante 6 anos, pelo menos, hoje já faz mais de 6 anos, e eu fui dentro desse mergulho nos campos de refúgio, entendendo de perto o que significa a clausura dessas pessoas dentro de um futuro incerto, né? Um passado apagado, um futuro incerto e uma identidade nunca reconhecida. As pessoas dentro do campo de refúgio, tanto faz gênero, tanto faz etnia, tanto faz condição cultural, tanto faz de onde veio, ele é um refugiado, ele fica esvaziado de qualquer tipo de identidade. Quando eu fui montar esse trabalho dentro da unidade Sesc Jundiaí, que eu fui convidada, eu cheguei aqui e falei, nossa, vídeo eu não posso, né? Como é que eu vou trabalhar em vídeo num painel de vidro? Não tem como. Então, eu resolvi trazer as questões do vídeo e da minha pesquisa para dentro dessa ideia do Sesc, que era ocupar um painel que é a fachada inteira do prédio. Esse grande painel foi pensado vidrinho por vidrinho, foi pensado em termos micro e macro, porque ele tem 80 metros de comprimento, né, por quase 5 de altura, e o que implica num trabalho digital muito grande, né? E como trazer toda a minha pesquisa, que era a ideia de refúgio e dessa questão da identidade, para dentro da situação da pandemia? Foi trazendo o meu arquivo de sombras. Eu tinha dentro do meu computador uma série de imagens que eu fotografava, arquivos de sombras, de pessoas atrás dos vidros. E eu resolvi trazer esse arquivo para esse momento e montar esse grande mosaico de imagens e de cenas de pessoas fazendo trabalhos internos dentro de casa, e depois a imagem nos campos de refúgio, que são essas imagens centrais, onde as pessoas estão ali, e são fotos silhuetas que eu fiz. E a sombra, ela também é ausente de identidade. Qualquer pessoa pode ser aquela sombra. Ela não diz quem ela é, ela não diz a etnia, ela não diz o gênero, ela não diz nada, ela mostra que é um ser humano. Então, para trazer um pouco esse mergulho
Na nossa questão da pandemia, junto com a questão da ausência de identidade dos refugiados, das pessoas em situação de refúgio, eu fui trazer para esse painel as sombras humanas, fazendo atividades dentro de casa, então, como eu expliquei para vocês, e mostrando um pouco a clausura que estamos vivendo e a emergência que isso significa. E outra coisa sobre a questão das camadas que vocês vão ver nas imagens é que o jardim que está atrás está sempre mixado com as imagens que estão na frente. E essa ideia da sobreposição de camadas, para mim, ela é muito importante também, porque eu acho que as camadas elas vão inaugurando novas imagens, né? Na hora que eu olho a imagem feita no computador é uma coisa, quando ela está mixada com o jardim botânico atrás do vidro, ela é uma outra imagem. E tudo depende da maneira que você olha. Se você se distanciar da imagem e poder entender essa mistura de fundo, frente e, inclusive, as silhuetas dos seres humanos quando estão na frente, que também é mais uma camada que se soma, fica interessante de ver que isso ultrapassa um pouco a questão da imagem estática, porque, de alguma maneira, eu estou trazendo um pouco das minhas questões do vídeo para essa imagem que está sempre com algum tipo de transformação. Bom, então agora vamos passar para essa reflexão crítica da Daniela Bolso. Oi, gente, eu ia tentar ficar de máscara, mas para falar é muito complicado, né? Nesta exposição, não é? Passageiros, reeducação, né? O que a gente tem aí é uma série de camadas, né? Essas camadas, esses palimpsestos, né? Essa sobreposição de camadas, ela vai criar um encontro profícuo, né? Entre arte, loucura e memória. A arte é o que a Sônia faz por meio desses palimpsestos, não é? Que vão definir toda uma relação entre arte, arquitetura, temporalidade, travessias para campos de refúgio, como ela falou, essa questão dos refugiados esvaziados de identidade, passado apagado, futuro incerto, né? A loucura é a vida aqui agora, como ela é. E o tempo é a memória. Essa memória é o tempo da eternidade. Eu queria contar para vocês que eu sou uma refugiada. Eu chego no Brasil no dia 12 de maio de 1957, na condição de refugiada, como um dos primeiros elementos alvo da crise do Golfo no Oriente Médio. Então eu sei o que é chegar num país e você estar defenestrado da sua identidade. O perder-se de si. Muito bem. Partindo desse princípio, eu vou lembrar vocês de uma frase modernista brasileira, do Carlos Drummond de Andrade, quando ele diz: stop, a vida parou. Ou foi o automóvel? Quando Carlos Drummond está falando isso, ele está se referindo a um processo de aceleração que a modernidade está trazendo para a vida. Esse processo de aceleração, na verdade, que com o tempo vai criar esses palimpsestos que a Sônia está nos trazendo, nada mais é do que um trabalho de arquivo, onde ela faz uma recolha a partir de um acervo de imagens, né? Então esse arquivo é a memória que cria esse arquivo de sombras, de silhuetas humanas. Então, assim, ela vai retratar aqui não só o trabalho doméstico e a questão da pandemia e da clausura, mas ela está abarcando a questão da ausência da identidade. A partir dessas projeções, dessas sombras, como ela disse, a imagem da sombra é a imagem de um quase nada, é a imagem não identitária. Mas ela é a projeção também de uma outra imagem que me vem à mente, que é o mito da caverna. Espaço e luz nessa instalação, que está colocada nos vidros, né? Nessa relação entre arquitetura e arte aqui no SESC, alteram a percepção da obra conforme as horas vão passando. Então, pensando um pouco no Atlas Mnemosine, do teórico
Aby Warburg, esse imenso painel Passagers, com sua justaposição de cenas, construído a partir de um princípio das não-identidades, ele vai construir fragmentos de um passado recente que não passou no planeta. É um tempo em que passado, presente e futuro se mesclam, como o tempo das redes. O presente, ele não é o passado, o presente já é o futuro, e o futuro é um devir incerto. Essa vida moderna, acelerada, né, que nos fala de um tempo que não para, mas que é um tempo platônico. O que é esse tempo platônico? Para Platão, o tempo é a imagem móvel da eternidade. É o tempo como aparência mutável e perecível de uma essência imutável e imperecível, que é a eternidade. É a espera intangível e imóvel, que configura um dualismo entre o mundo sensível e o mundo inteligível. Então o tempo, ele é devir contínuo de fenômenos em mudança constante e sem interrupção. E se o tempo é uma imagem, ele imita a eternidade, ou seja, ele é uma sombra da eternidade, o tempo platônico. Então seria uma ilusão, o tempo seria uma ilusão. Ele seria real apenas na medida em que ele participa do ser na eternidade e que ele cria esses espaços de heterotopia. São espaços das alteridades que não estão nem aqui nem lá, simultaneamente físicos e mentais, tal como o espaço de uma espera, de uma chamada telefônica, ou o momento em que a gente se olha no espelho. Passar o tempo de acordo com a cultura, refugiados ficam sem a sua cultura, sem conexão com os diferentes períodos de tempo. Locais separados da sociedade com regras, limitando entradas e saídas, tem a ver com o espaço ao redor. O espelho, ao contrário do espelho invertido, não identidades criam impedimento. Diferença e identidade aqui registram a perda, o perder de si. Vamos passar agora a fala para Juliana Monachesi. Obrigada, Márcia. Beatriz? Acho que eu vou começar falando... Eu quando vim ver a exposição, sabendo da pesquisa, né, de anos da Sônia, acompanhando, né, esse percurso, a primeira coisa que me chamou muito a atenção, que me saltou aos olhos, assim, vendo, né, a intervenção na fachada e a vídeo instalação, não foi o que estava aqui posto, né, para ser visto, foi justamente o que não estava aqui para ser visto, né, o que não é mostrado. Aqui, eu gosto desse processo de você ficar... A gente leva com a gente, né, a exposição, ou, enfim, as experiências e fica elaborando sobre elas e acho que é um processo interessante de ir vendo, né, o que essa experiência desperta, mobiliza, né, no nosso corpo, porque a mente faz parte do corpo, né? Então acho melhor falar corpo. O que não está aqui é a imagem da guerra, né? A imagem do conflito, a imagem da dor, digamos. Bom, existem muitas leituras e teorias sobre a imagem de guerra, né? A imagem de conflito. É um debate sem fim. Eu que, né, atuo como jornalista e também como crítica de arte, curadora, eu fico especialmente atormentada, né, com essa questão da imagem, nesses dois registros, né, a imagem que informa alguma coisa, né, que noticia alguma coisa, e a imagem da arte, que está num outro registro.
Mas é alguma coisa que está sempre presente no meu cotidiano, assim, pensar sobre qual imagem, né? E especialmente a imagem de guerra, qual imagem é possível? Falando de guerra, de conflito, que imagem é eticamente aceitável, né, que se ponha para circular, né? Tanto pensando um veículo de comunicação, um artista, uma pessoa que nem é jornalista nem artista, mas que recebe uma imagem e multiplica exponencialmente essa imagem. Né? Qual que é a ética da circulação dessas imagens? A Sônia Guggisberg deliberadamente opta por não escancarar uma imagem de dor ou de sofrimento, e a gente, né, pode ver em outros trabalhos, né, que envolvem essas temáticas. A Sônia tem uma ética, né, diante da dor dos outros. Ao selecionar as imagens, né, que ela coloca em exposição, dá para imaginar todas as imagens que ela deixou de fora, porque ela está, né, há anos, pré-pandemia, constantemente visitando esses campos de refugiados, convivendo com essas pessoas, né, conhecendo um pouco vivenciando com as pessoas, né? Apesar de ela não estar na mesma condição, mas tem uma entrega, né? De ir, de voltar, de ficar, de entender, de tentar transformar isso, né? Numa visualidade, numa experiência de arte. Eu recuperei lá na biblioteca esse ensaio da Susan Sontag, Diante da Dor dos Outros, que é uma pensata sobre a imagem da guerra, né? Como ao longo da história a guerra foi representada, né? Antes de ter a fotografia, como ela foi registrada desde o advento da fotografia e quais as implicações éticas, políticas e sociais dessa imagem de guerra, né? Porque diante da nossa dor, né, uma dor compartilhada no sentido, sei lá, familiar, comunitário, coletivo, nacional, né? Seja qual for o nós que a gente queira nomear, diante da nossa dor, temos uma etiqueta, né? Temos 1000 regras e rituais, mas e diante da dor dos outros, né? Como é que a gente se porta? Obrigada, Daniela, Juliana. Bom, palavras incríveis, reflexões fundamentais e, enfim, eu vou falar sobre essa instalação porque eu acho que ela é importante. Ela vai trazer um pouco do que as duas falaram, sabe? A primeira coisa é quando você entra num campo de refugiados e você está ali se misturando com a dor do outro, aquela dor ela é sua também, né? Mas não é um direito meu usar a dor deles para o meu trabalho. E eu trabalhando com a questão documental dentro da arte, há que se ter uma cautela quintuplicada. Mas não é só pela cautela. Eu, como ser humano, não poderia fazer isso. Apontar a minha câmera para uma pessoa chorando, morrendo, em desespero. Isso, na minha concepção humana, eu não posso. Eu não posso. E a minha única maneira de poder conversar com essas pessoas era falar para eles: eu posso gravar você, mas eu não vou gravar o seu rosto. E a partir disso a conversa começava. Tanto que eu fiz... com 6 anos de viagem e vários filmes curta-metragem que eu fiz, vocês viram pequenos trechinhos, eu fiz um filme longa-metragem que reúne todas essas viagens, que chama Sem Rosto. Né? Então, é um acordo que eu tinha comigo mesma para poder dar conta desse trabalho, porque eu voltava para casa com os rostos.
A minha memória tem todos os rostos, a minha memória tem todos os sons, a minha memória tem todas as imagens gravadas, mas e não dá para dizer que não dói. É uma grande mentira. Então, acho muito importante a gente entender, quer dizer, a minha maneira de poder mostrar para vocês um pouco dessa reflexão sem explorar a dor do outro. Eu acho que isso é fundamental. Sobre o trabalho da videoinstalação, eu acho que vale a pena falar, eu até pedi para eles colocarem um pouquinho aqui, porque lá, por que eu fiz aquele trabalho? Era no início da pandemia, aquilo me deu um pânico, acho que deu pânico em todo mundo, pânico generalizado dessa guerra surda, que você quer gritar, mas não pode. Eu escolhi palavras para lembrar o que significa estar num campo de refúgio, mas dentro de casa. Isso, para mim, implicou num processo de reaprender a viver, implica em... Eu chamei de reeducação por causa disso, né? Você tem os campos de contenção, infelizmente tivemos os campos de extermínio, né? Mas na China nós temos os campos de reeducação. E eu acho que a gente, dentro da pandemia, dentro do cenário que a gente está vivendo, a gente passou a viver dentro de um campo de reeducação. Como é que a gente faz para reeducar nosso olhar e a nossa vida diante de uma pandemia? São situações de claustrofobia, de limite, de confinamento, todas aquelas palavras que vocês veem pulsando no vídeo têm a ver com essa reflexão. Então é isso, assim, as memórias dos campos de refúgio estão em mim, em cada detalhe, tudo foi gravado por mim, e eu fiz trabalhos sonoros, fiz trabalhos em vídeo, fiz trabalhos com as palavras, como vocês viram, fiz o painel, acho que eu explorei assim, né, porque é uma vivência muito forte. Mas acho que eu queria escutar vocês também e abrir, né, para que vocês pudessem perguntar o que vocês quisessem. Bom dia, meu nome é Isabel. Eu fiquei inquieta desde que eu cheguei na exposição e eu queria me colocar aqui mais sobre o meu ponto de vista do que fazer qualquer questionamento. Agora, quando eu cheguei aqui, a minha sensação foi de empatia com as palavras que estavam colocadas lá na videoinstalação. Eu me coloquei ali no meu sentimento de prisão, né? Minha ansiedade, até o que eu estou sentindo agora. E uma das palavras que eu achei que estava faltando, que eu fiz um questionamento também do que estava faltando, é da pressão no peito, né? Aquela ansiedade do que vai acontecer. É uma tortura, sim, né? E agora, ouvindo os comentários, inclusive esse último que foi falado agora, sobre essa tensão que nós vivemos dentro da pandemia, eu me coloco o tempo todo nessa prisão, nessa ansiedade, né? E, ver você indo lá falar com essas pessoas que vivem presas fora do seu habitat, né, natural, eu me identifiquei muito, né? Mas dentro da minha própria vida. Tá? Muito obrigada. Bom dia, sou o professor Reginaldo. Eu me coloquei nessas palavras, né, nessas últimas palavras, e parabenizar vocês. Então, por exemplo, o tempo, a memória, defenestrando a sua identidade. Eu também me encontrei, como a Isabel também, né? A primeira coisa que eu li as palavras ali foi um encontro chocante, né? Porque o momento cláusula, nesse momento entre você, né, o eu, né, a identificação, né, abraçando a ausência da identificação, da identidade, né, e aí a gente para pensar na realidade atual, né. Será que virá uma exposição? Parabenizo, tá? Estou muito, assim, bem sensível a essa arte, a essa exposição, porque a gente se encontra, é o momento atual, e quando a gente liga agora a televisão, os jornais, a gente se encontra nessa vertente, né? Aonde, como que está a cabecinha das nossas crianças lá desses países, né? Como que será que vai ser o grito, né? Qual vai ser a linguagem, né? Como que vai ser... Se nós passamos por uma pandemia, imagine eles, né? Muito obrigado. Agora, o que eu acho muito importante é que, através da arte, é uma maneira de vocês trazerem para as crianças uma forma de compreensão desse mundo que estamos vivendo hoje, né? E eu acho que esse papel do professor ele é fundamental, porque muito disso os pais não estão dispostos ou capazes, às vezes, de trazer para dentro de casa.
mas os professores podem levar para as crianças um esclarecimento, uma conversa, porque a criança ela precisa que alguém organize também parte do pensamento dela, senão ela fica com a dor travada. E como todos nós, a dor fica guardada lá dentro, ela fica pulsando dentro da gente. Mas a partir do momento que você começa a falar o assunto, a disponibilizar explicações, conversas, olhares que trazem algum tipo de compreensão, mesmo que não seja mais agradável, isso ajuda a organizar o pensamento da pessoa, da criança, de forma que essa dor seja trabalhada e não ignorada. Olá, eu sou a Mazu, coordenadora de arte. Queria primeiramente parabenizar vocês todas, né? Sônia, que trabalho incrível, ainda estou tocada. Eu acho que você foi muito bem sucedida em promover essa experiência sensorial, para mim, praticamente sinestésica. Eu sou uma pessoa completamente... minha mãe diz que eu ainda não saí da infância, né? Eu vivo e sinto o mundo por todos os poros. E, para mim, foi uma experiência muito interessante. E senti também essas camadas saindo para fora do bidimensional. Então, eu acho que foi muito bem sucedido. Então, eu parabenizo. Obrigada. O meu objetivo de fazer esse trabalho era ampliar a reflexão. Eu acho que eu escolhi a arte como instrumento para ampliar reflexões. E se vocês estão aqui, para mim isso é tudo. Tá? Estou muito feliz. Obrigada.